Tudo bem com vocês? Estou feliz por estar aqui mais essa aula, tendo esse contato com vocês, mesmo que seja virtual, seja online, né? Nós vamos iniciar o nosso conteúdo de futebol americano. Espero que vocês tenham uma ótima aula, tá? No finalzinho, eu vou deixar um vídeo para que vocês assistam, para que vocês entendam melhor o conteúdo que eu estou passando para vocês, tá bom? Tenham uma boa tarde, bom dia, boa noite, depende do horário que vocês vão estar assistindo essa aula, tá? Vamos lá? Nós vamos iniciar o nosso devocional. Nós vamos ler 1 Coríntios 2, versículo 9 e 10. Porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Com esta palavra, nós podemos fazer uma reflexão, porque todo mundo tem um sonho, todo mundo tem um plano, todo mundo almeja algo, né? Seja físico, seja espiritual, seja material, seja uma bênção, um parente que está próximo, um amigo que você não fala, mas a gente imagina coisas assim que são possíveis, coisas que aos nossos olhos parecem fáceis. Mas Deus, ele tem algo muito maior, muito melhor do que aquilo que pensamos, do que vemos, do que ouvimos, preparados para nós. E às vezes a gente não consegue confiar em Deus, a gente não consegue ter fé para acreditar que o Senhor, ele tem algo que jamais eu imaginei, jamais você imaginou. Mas nessa tarde, nessa noite ou nessa manhã, seja o horário que você esteja recebendo esse devocional, você faça uma reflexão sobre tudo aquilo que o Senhor já te proporcionou e tudo aquilo que é desejo do seu coração, mas vamos colocar acima de tudo, não só o desejo do nosso coração, mas a vontade de Deus para as nossas vidas. Porque Ele diz que Ele preparou algo maravilhoso para aqueles que o amam. E até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus, coisas que nós não sabemos, mas Ele sabe. Então vamos orar, vamos agradecer, vamos interceder uns pelos outros. Que esse devocional entre no seu lar, na sua casa e te abençoe grandemente nessa semana. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fizeste nas nossas vidas. Te agradecemos pelo nosso levantar, pelo nosso deitar, pelo nosso andar, pelo nosso respirar. Senhor, já passou mais de 6 meses após essa pandemia. Já passou todo esse tempo. E até hoje, graças a Deus, não tem faltado o pão, não tem faltado o alimento, não tem faltado o emprego, não tem faltado saúde. Senhor, que o Senhor possa visitar aqueles que se encontram num leito de hospital, que se encontram, Pai, sem o que comer, que se encontram com problemas de saúde, com problemas psicológicos. Nós sabemos que esse período está sendo um período muito difícil para todos, pois está mexendo com o psicológico de todo mundo. Nós estamos em casa sem ter a liberdade de ir e vir como nós tínhamos. Estamos limitados, Senhor, por conta de uma doença, por conta de uma pandemia que já ceifou muitas vidas, inclusive de amigos, de familiares, de conhecidos, até mesmo de vizinhos. Que o Senhor venha visitar cada vida neste momento, Senhor. Visita cada família, traz a restituição financeira, traz a restituição familiar, traz a restituição, ó Pai, daquilo que foi perdido e que o Senhor, e que muitas vezes a gente imagina que não tem mais jeito, mas o Senhor é o Senhor
das causas impossíveis. Senhor, nos abençoa, nos guarda e derrama, Senhor, mais uma vez da sua misericórdia sobre as nossas vidas. Que nós estejamos invisíveis aos olhos do homem mau. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então para o nosso conteúdo, futebol americano. Walter Camp foi um jogador, treinador e visionário do futebol americano, além de escritor que ficou conhecido como o pai do futebol americano, como John e Amos, né? Warner e outros principais personagens da história do futebol americano. Ele nasceu em 7 de abril de 1859 nos Estados Unidos e faleceu 14 de março de 1925 também nos Estados Unidos. Como e onde surgiu o futebol americano? A história do futebol americano está fortemente atrelada ao rugby e também ao futebol, que estamos mais acostumados e que tem a seleção brasileira como pentacampeã mundial. As divergências entre regras em confrontos universitários em meados do século XIX foi o ponto de partida para o desenvolvimento do futebol americano. Walter Camp, um graduado da Universidade de Wally School, é considerado o pai do futebol americano. Ele foi o responsável por instruir algumas mudanças importantes nas regras, distanciando o esporte daquilo que era praticado no rugby. Essas alterações envolvem a criação de um número limite de jogadas para atingir uma distância em campo e também a legalização do bloqueio. A evolução de regras, inclusive com medidas que tornassem o esporte mais seguro para os jogadores, levou à criação do futebol americano em moldes parecidos ao que vemos atualmente na NFL. O que é a NFL? National Football League, Liga Nacional de Futebol, né? É a Liga Esportiva Profissional de Futebol Americano dos Estados Unidos. E ela foi criada em 1920 com o nome de Associação Americana de Futebol Profissional, a APFA. 2 anos antes de ser renomeada como a Liga Nacional de Futebol, ou NFL, na sigla em inglês. Os 32 times que disputavam a NFL são divididos entre 2 conferências, a National Football Conference, NFC, e a American Football Conference, a AFC. Na final, os campeões de cada conferência se enfrentam no Super Bowl, o principal evento de esportes dos Estados Unidos. Mas até chegar ao Super Bowl é um longo caminho. A temporada da NFL é disputada em 17 semanas, entre setembro e dezembro, com uma semana de folga para cada equipe. Assim, cada time joga 16 partidas. Após o fim da temporada regular, começam os playoffs. Participam dessas fases eliminatórias 6 times de cada conferência, 4 campeões de divisão e 2 times de repescagem. Todos os jogos são no formato mata-mata, ou seja, quem perder estará eliminado. Os confrontos eliminatórios seguem até o Super Bowl, que acontece no primeiro domingo de fevereiro. Regras do futebol americano. Quer saber como funciona o futebol americano? Primeiro passo é entender que esse esporte tem 2 times de 11 jogadores em campo. Aquele que tem a posse de bola é o time de ataque e tem o objetivo de conquistar território, avançando no campo até chegar a uma área no gramado chamada end zone, zona final, e marcar um touchdown.
A NFL possui um longo livro de regras utilizadas na Liga Norte-Americana. Já no Brasil, são usadas as regras da Federação Internacional de Futebol Americano, IFAF, que são baseadas nas regras utilizadas no futebol americano universitário dos Estados Unidos, a NCAA. Regras básicas do futebol americano. O tempo. São 4 tempos de 15 minutos. O relógio para quando um atleta com a bola deixa o campo, um passe incompleto ou há pedido de tempo. O técnico pode discordar das marcações da arbitragem e pedir a revisão eletrônica do lance. São permitidos 2 desafios por jogo para cada time. O time. Cada equipe conta com 11 jogadores em campo a cada jogada. Pontuação. Field goal. Quando o atleta chuta a bola entre as traves, vale 3 pontos. Posse de bola. Durante um ataque, a equipe pode perdê-la se um passe for interceptado ou se o jogador com a bola deixá-la cair e um atleta rival recuperá-la. Extra point, ponto extra, né? Após um touchdown, o time tem a chance de chutar um field goal, vale 1 ponto. Desculpa. E o touchdown, quando um jogador cruza a linha de end zone, zona final, adversária com a posse de bola, vale 6 pontos. O extra point vale 1 ponto, tá? O end zone, área de 10 jardas em cada extremidade do campo onde são marcados os pontos. Safety. Quando um jogador adversário derruba um atleta com a bola dentro de sua própria end zone, vale 2 pontos. 10 jardas. Quando uma equipe tem que avançar quando tem posse de bola, o ataque, né? Tem 4 tentativas. Se conseguir, ganha mais 4. E a conversão de 2 pontos. Depois de uma jogada, né, do touchdown, você pode tentar jogar a bola até, e aí vale 2 pontos. Estrutura do ataque. Quarterback é quem dita a jogada. Pode lançar para um receiver, dar para um corredor ou carregar a bola, né? Como vocês podem ver, esse jogador que está grifado de vermelho. O running back recebe a bola do quarterback e tenta avançar correndo. O center inicia a jogada, ajusta seu rival ao ataque e a defesa rival. Linha ofensiva protege o quarterback para que ele consiga lançar. Wide receiver rápido, corre para receber os passes do quarterback. Tight end desloca-se para receber passes ou para proteger o quarterback. Estrutura de defesa. Linha defensiva. Pressiona a linha de ataque para evitar corridas ou derrubar o quarterback. Cornerbacks. Marcam os wide receivers. Linebacker. Derruba rivais que correm com a bola ou o quarterback antes dele lançar. O safety, na última linha de defesa, ajuda os cornerbacks na marcação. O começo de um jogo de futebol americano. A escolha de quem começará com a posse de bola é decidida em cara ou coroa. Feita a escolha com o uso da moeda, um jogo de futebol americano sempre começará com um chute inicial, chamado kick-off, que acontece também quando um touchdown é marcado e no início do segundo tempo.
O campo tem jardas e a bola é posicionada na marca de 35 jardas do campo do time defensor. Cada jarda equivale a 9 metros e meio, né? E um kicker, chutador, chuta a bola para o ataque do adversário. Um jogador dessa equipe que receberá a bola, chamado de retornador, terá a função de agarrá-la e avançar pelo campo o mais longe possível, enquanto seus companheiros tentam bloquear os jogadores adversários. O seu time começará a atacar no ponto do campo onde ele parar. Se o retornador conseguir atravessar todo o campo, sua equipe marcará um touchdown. Assim, seu time terá de chutar a bola para o oponente, iniciar o ataque. Contudo, se o jogador que receber o kickoff estiver dentro de sua própria end zone e se ajoelhar, o ataque de sua equipe será iniciado na marca de 25 jardas. Vocês podem prestar atenção que todos os slides eu coloquei uma figura, né? Então, nós vamos falar sobre o que é a primeira descida, né? Ou down. Toda conquista de território, os avanços de um time no jogo de futebol americano são medidos em jardas. Cada jarda equivale a quase 9 metros e meio, né? Objetivamente, a equipe de ataque deve tentar avançar o máximo possível em jardas e em uma jogada. No entanto, para seguir atacando e começar uma nova campanha, uma equipe tem 4 tentativas para alcançar 10 jardas. Se atingir essa meta, ela terá direito a uma nova descida, o first down. Assim, terá mais 4 novas tentativas para avançar 10 jardas. Se na primeira descida a equipe de ataque avançar menos de 10 jardas, ela terá a segunda descida para percorrer essa diferença. Se novamente não conseguir com 10 jardas, a equipe terá a terceira descida. Caso a equipe de ataque não consiga conquistar uma nova primeira descida em 4 tentativas, seu adversário começará a atacar de onde ela parou. Por isso, é mais comum que a equipe use apenas as primeiras 3 tentativas para buscar o avanço. Para evitar a perda de bola, onde iniciou sua 4ª descida, o mais comum é que a equipe dê um punch. Só é preciso tomar cuidado para não ser bloqueado. O punch é um chute para o time adversário iniciar seu ataque distante de onde a equipe que o realizou estava em sua 4ª descida. No entanto, se estiver em uma posição confortável no campo de ataque, em vez de um punch, a equipe que ataca pode tentar um field goal, que vale 3 pontos. Jogadas de ataque no futebol americano. Para avançar as 10 jardas, a cada campanha de ataque, as equipes utilizam principalmente 2 alternativas, os passes e as corridas. O passe ocorre quando a bola é lançada para frente. Essa alternativa é conhecida como jogo aéreo. Já a corrida é quando a bola é entregue diretamente nas mãos de um jogador, para que ele possa avançar, no que é conhecido como jogo terrestre. A alternativa ainda de que o time de ataque tentar trick plays, que são jogadas para enganar um adversário. Um exemplo é quando um quarterback, que normalmente é responsável pelo passe, entrega a bola para outro jogador e se desloca para receber o lançamento. Quando um jogador de futebol americano pode passar a bola? No futebol americano, as equipes podem passar a bola para trás quantas vezes quiserem, né? No entanto, só é permitido um passe para frente e desde que o lançador esteja atrás da linha de scrimmage.
linha em que a equipe de ataque inicia uma jogada. Vocês podem visualizar aqui nessa imagem qual é a linha de scrimmage. Quanto tempo dura um jogo de futebol americano? Um jogo de futebol americano é dividido em 4 quartos de 15 minutos, quer dizer, dividido em 4 tempos de 15 minutos. Após a conclusão do segundo tempo, há um intervalo de 12 minutos entre o primeiro e o segundo tempo. Assim, como entre o terceiro e o quarto tempo, há uma pausa de 2 minutos. O cronômetro é paralisado em um jogo de futebol americano sempre que o passe dado pelo quarterback, mais à frente explicaremos as posições. Quando há uma pontuação, quando há uma infração na jogada, quando o atleta com a posse de bola sai do campo ou no minuto. No terceiro minuto, quando restam apenas... No segundo minuto, quando restam apenas 2 minutos para o fim do segundo e do quarto tempo. Quantos juízes tem um jogo de futebol americano? A equipe de arbitragem em um jogo de futebol americano conta com 7 árbitros, sendo o árbitro principal, ele usa boné branco, e os 6 auxiliares com bonés pretos, como vocês podem verificar na figura, na imagem, A equipe de arbitragem do futebol americano é formada por 7 árbitros. Como funcionam as faltas no futebol americano? Como o futebol americano é um esporte baseado na conquista de território, as faltas determinam perdas de jardas. Quando, por exemplo, o ataque atrasa os 40 segundos para iniciar uma jogada, ele é punido com a perda de 15 jardas. Já agarrar um adversário que está sem a posse de bola resulta em uma infração, conhecida como holding, com perda de 10 jardas, se a infração for cometida pelo ataque, e 5 jardas se for uma falta de defesa. Sempre que a equipe de arbitragem perceber que um jogador cometeu uma falta, um pano amarelo será lançado no gramado. Nas transmissões de TV, esse momento logo é apontado na tela com a palavra flag, bandeira. A infração e sua penalidade são comunicadas ao público por microfone. Qual o tamanho do campo de futebol americano? Ele tem 91,4 metros, quase 91 metros e meio, de comprimento, e tem 48 metros,7 de largura, Um campo de futebol, ele tem 120 jardas, quer dizer, são 109 metros,7 de comprimento por 53 metros,5 jardas. 48,92 metros. Cada jarda equivale a 0,914. Em relação ao comprimento, há 2 end zones, áreas nas pontas do campo, que equivalem a 10 jardas cada uma. Assim, o restante do gramado mede 100 jardas. A cada 10 jardas, há linhas brancas atravessando todo o campo, o que favorece a visualização do público no estádio e de quem acompanha os jogos pela TV. Marcas menores demarcam o campo de uma em uma jarda. No fim das end zones estão 2 traves em formato de Y. Essas traves têm 12,5 metros de altura e 5,6 metros de largura. Tanto essas traves quanto as demarcações de jardas ao longo do campo têm influência no objetivo do futebol americano. E
e em como acontecem as pontuações. O campo de futebol americano tem jardas demarcadas e múltiplos de 10 enumerados no gramado. Vocês podem verificar aqui na figura que eu deixei para vocês, tá bom? Qual é o objetivo do futebol americano? As equipes devem conquistar território, avançando jarda a jarda até chegar à endzone, a zona final. Quanto mais vezes um time chegar a esta área, na ponta do gramado, mais pontos ela marcará. Porém, chegar até a endzone não é a única forma de um time de futebol americano pontuar. Como é feita a pontuação no futebol americano? Para entender como funciona a pontuação no futebol americano, é preciso entender que cada equipe tem 4 tentativas, downs ou descidas, para conquistar 10 jardas e seguir avançando até o fim do campo. Uma vez que a equipe conseguir avançar até o fim do campo e atingir a end zone, ela terá motivos para comemorar. Pontuação, que é o field goal, que é quando o atleta chuta a bola entre as traves, vale 3 pontos. Posse de bola. Durante um ataque, a equipe pode perdê-la se um passe for interceptado ou se o jogador com a bola deixá-la cair e o atleta rival recuperá-la. Extra point. Após o knockdown, o time tem a chance de chutar em field goal. Vale 1 ponto. E o touchdown, quando um jogador cruza a linha de end zone adversária com a posse de bola. Vale 6 pontos. O end zone é a área de 10 jardas em cada extremidade do campo onde são marcados os pontos. Safety. Quando um jogador adversário derruba um atleta com a bola dentro de sua própria endzone, vale 2 pontos. E 10 jardas é quando uma equipe tem que avançar quando tem posse de bola. Ataque. Tem 4 tentativas. Se conseguir, ganha mais 4. Como é o touchdown? Touchdown é o principal lance do futebol americano e vale 6 pontos. Ele acontece quando a equipe que ataca atinge a end zone. Para fazer um touchdown, é preciso que um jogador receba um passe dentro da end zone ou entre nessa área com a posse de bola. Depois de anotar um touchdown, a equipe tem a possibilidade de aumentar ainda mais a sua pontuação, seja com um ponto extra ou um down curto, chamado de conversão de 2 pontos. O que é ponto extra? Fazer um ponto extra e marcar mais um ponto no placar. A equipe que já fez um touchdown precisa acertar um chute entre as traves em formato de Y, chutando para o gol, mais 1 ponto. Tentando um down curto, são mais 2 pontos. O que é uma conversão de 2 pontos? Se não quiser ter a chance de marcar apenas 1 ponto, o time que ataca pode recorrer a um down curto, que vale 2 pontos. Nesse caso, a equipe tem de conseguir entrar na end zone mais uma vez, quer dizer, né? Então, vocês podem verificar aqui no nosso campo de futebol americano, aonde que é a end zone, é a última linha, né? É a zona final do nosso campo aqui. Como é feito um field goal? Quando o time que está atacando não consegue atingir a end zone, ele pode arriscar um chute na direção da trave em formato de Y. O field goal vale 3 pontos e é a segunda principal pontuação do futebol americano. Para conseguir essa pontuação, é preciso que o time acerte um chute entre as traves em formato de Y, né? O field goal pode ser marcado de qualquer lugar do campo, desde que o kicker, o chutador, tenha força suficiente para acertá-lo. O recorde da NFL é um chute de 63 jardas, quer dizer, é muita coisa, né? Um recorde. Para considerar a distância do field goal, é preciso fazer uma soma. É necessário considerar a distância que a equipe está da end zone, que é a zona final.
as 10 jardas entre o Y e o início da end zone, além de 7 jardas entre a linha de ataque e o posicionamento do holder, jogador responsável por receber a bola e posicioná-la para o kicker fazer o chute. Ou seja, para saber a distância de um field goal, é preciso somar 17 jardas a distância do ataque até a zona final. Vocês podem verificar aqui na figura. O que é um safety? Safety vale 2 pontos e é a única pontuação que pode ser feita por um time que está defendendo. Ele acontece quando um jogador de ataque é derrubado dentro da própria end zone, quer dizer, da zona final. Interceptação e fumble. A interceptação e o fumble não são pontuações do futebol americano, mas são outras alternativas de uma equipe recuperar a posse de bola. No fumble, um ataque deixa a bola cair antes da jogada ser encerrada, acidentalmente ou por ter sido forçado por um adversário. Assim, qualquer jogador de ambas as equipes podem recuperar a bola. Já a interceptação ocorre quando um defensor intercepta uma bola, ou seja, ele é o receptor de um lançamento que havia sido feito para um atacante. O atleta que fez a interceptação deve segurar a bola sem que ela encoste no chão. Ele tem a possibilidade de retornar para tentar chegar à end zone e marcar um touchdown. Quais são os equipamentos do futebol americano? Vamos lá, né? Nós temos o capacete, o protetor bucal, ombreira, o protetor peitoral, protetor de quadril, protetor de coxa, protetor de joelho, meias e chuteira, né? Como o futebol americano é um esporte de contato constante, os jogadores usam equipamentos obrigatórios, como capacete, protetores de ombro, peito, coxa, genitais e joelho. Há ainda a opção de os atletas utilizarem proteções para as costelas. A bola de futebol americano. É possível uma bola não ser redonda. No futebol americano, sim, a bola é oval, com 27,9 centímetros de comprimento por 17,7 centímetros de largura. Qual o número de jogadores no futebol americano? O jogo de futebol americano é disputado por 2 equipes com 11 jogadores, mas as equipes são divididas em 3 formações: defesa, ataque e especialistas. As substituições são ilimitadas e a presença de cada uma dessas formações em campo dependerá do tipo de jogo. A equipe de especialistas é acionada quando envolve um momento de field goals, retornos ou punts. Na NFL, os elencos têm 53 jogadores e 46 são relacionados para as partidas. Então, aqui eu deixei uma foto para vocês, né? Uma imagem, onde nós temos o esquema defensivo e a formação defensiva, né? E o nome dos jogadores. Qual o nome das posições de cada jogador no futebol americano? Uma equipe de futebol americano tem jogadores que entrarão em campo apenas quando ela atacar ou defender. Ainda há os especialistas, que serão chamados para os field goals, retornos ou punts. Cada time de futebol americano conta com 11 jogadores em campo. As posições de ataque: quarterback, responsável pela organização das jogadas de ataque, é o jogador que faz passes e distribui as bolas nos momentos ofensivos. Deve analisar a defesa adversária para decidir qual jogada será feita. O center, né, que é o atleta que faz o snap, passa a bola para trás por baixo das pernas e bloqueia os defensores que tentam chegar até o quarterback. O offensive guards ficam ao lado do center para bloquear defensores vindo pelo meio, proteger o quarterback e abrir espaço para uma corrida. O offensive tackles fica ao lado dos guards para bloquear defensores que vêm pelos lados. Também deve proteger o quarterback. O running backs. Esses jogadores de ataque ficam atrás ou ao lado do quarterback, para geralmente serem uma alternativa para correr com a bola, embora também possam receber passes.
wide receivers ficam posicionados nas laterais do ataque para receber passes, e o tight end fica posicionado ao lado do tackle e tem a função híbrida, pode tanto funcionar como bloqueador como um recebedor de passes. Então aqui eu coloquei para vocês, né, a imagem do campo, né, de futebol americano, e eu coloquei as posições do time de ataque e do time de defesa. Todos esses nomes que eu falei têm a sigla, vocês podem verificar, é uma legenda, tá bom? Qual o nome das posições de cada jogador no futebol americano? Agora nós vamos falar sobre posições de defesa. Defensive tackles e defensive ends são os jogadores que se posicionam na frente dos guards e tackles adversários, com o objetivo de parar o jogo corrido e atrapalhar os passes do quarterback. São os maiores jogadores da defesa. Os linebackers, né? Esses jogadores se posicionam algumas jardas atrás da linha para parar o jogo corrido e os passes curtos. Os cornerbacks e safeties são os jogadores mais rápidos da defesa e têm a responsabilidade de marcar os wide receivers e anular o jogo aéreo do ataque. Os especialistas são kicker, principalmente o jogador da equipe de especialista é responsável por chutar os field goals, e os kick-offs. Os punters, né, que tem a função específica de dar o chute para reposicionar os adversários, quando seu time não consegue avançar as jardas necessárias para o down dentro das 4 tentativas. Como é o futebol americano no Brasil? Seleção brasileira de futebol americano tem o apelido de Brasil Onças. O futebol americano no Brasil vem crescendo em popularidade, principalmente por causa das transmissões de jogos da NFL. Consequentemente, há mais pessoas querendo praticar o esporte no país. Anualmente, a Confederação Brasileira de Futebol Americano, a CBFA, organiza o Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. A primeira edição aconteceu em 2009, com o nome da Liga Touchdown. Em 2018, o campeão brasileiro de futebol americano foi o Galo Futebol Americano, time do Atlético Mineiro, que derrotou o João Pessoa Spectros no Brasil Bowl. Atualmente, a divisão de elite do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano é chamada Brasil Futebol Americano e tem 32 equipes, divididas entre as conferências Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. A Conferência Brasileira de Futebol Americano, a CBFA, também administra a Seleção Brasileira de Futebol Americano, conhecida como Brasil Onças. Futebol americano feminino. O contato no futebol americano é tão intenso que pode causar lesões cerebrais, como foi retratado no filme baseado em fatos reais, Um Homem entre Gigantes. Não é à toa que o esporte da bola oval normalmente é associado a lances violentos, mas apesar deste estigma, há um grupo cada vez maior de mulheres, esquecendo os preconceitos quanto à fragilidade e delicadeza, e abrindo espaço para um mundo que antes era restrito somente aos homens. Então vamos lá, vamos à história, né? A linha do tempo. Em 1926, um time de futebol americano na cidade de Filadélfia contratou equipes femininas com o objetivo de fazer apresentações nos intervalos dos jogos masculinos. No entanto, né, foi um episódio isolado, porque as primeiras ligas surgiram somente 40 anos depois. Em 1965, em Cleveland, um agente de talentos chamado Sid Friedman iniciou uma liga de futebol americano feminina com o nome de Women's Professional Football League. Inicialmente, somente um time de Cleveland e outro de Akron. Também em Ohio participavam, mas com o tempo equipes de outras localidades se juntaram à liga. Em 1970, no início dessa década, o Orlando, um time semiprofissional, entrou para a história do futebol americano, ao promover a estreia da primeira mulher em uma equipe masculina. O nome dela era Patrícia Berzi.
Em 1975, Linda Jefferson era uma running back do Toledo Toppers, um dos times da National Homes Football League. Era uma liga que contava com 7 equipes e Linda Jefferson se destacou tanto que foi eleita atleta do ano da revista Women's Sports em 1975. Sua carreira no futebol americano incluiu 5 temporadas consecutivas de 1.000 jardas. Em 1986, a Associação Americana de Futebol da Alemanha foi formada e o primeiro jogo foi a vitória da equipe Hannover por 56-20 sobre Berlim. A Liga Alemã avançou ao ponto de ter 10 equipes. Já na Austrália surgiu em 1987 a Australian Football League. Já em 1999, Terry Sullivan e Carter Turner, dirigentes de futebol americano masculino de ligas menores, lançaram a Liga de Futebol Profissional Feminina, na sigla em inglês WPFL, né? Michigan e Minnesota foram os 2 primeiros times da liga, que conseguiu expandir nacionalmente nos Estados Unidos e teve 11 times em sua edição de 2000. Em 2009, conhecida antigamente como Lingerie Football League, LFL, a Legends Football League é uma liga de futebol americano tackle 7x7 com contato físico e times de 7 jogadoras, criada em 2009. Mas como o próprio nome original destaca, as jogadoras vestem roupas íntimas. Em 2010, surge a Copa do Mundo de Futebol Americano Feminino. O torneio mundial conta com 6 equipes e é organizado pela Federação Internacional de Futebol Americano. Por enquanto, a seleção dos Estados Unidos foi a única campeã, vencendo todas as 3 edições já disputadas. A próxima edição do campeonato será realizada na Finlândia. Em 2018, foi disputada a primeira Copa do Brasil de Futebol Americano Feminino, com a chancela da CBFA. Por questões de patrocínio, o torneio recebeu o nome de Copa Esporte América do Brasil Feminino. Com 7 times na disputa, a equipe campeã foi a Sinop Coyotes, de Mato Grosso. Copa do Mundo de Futebol Americano Feminino. A Copa do Mundo de Futebol Americano Feminino é uma competição disputada desde 2010. Sua segunda edição aconteceu em 2013 e desde então ela passou a ser realizada a cada 4 anos, ou seja, veremos novas campeãs mundiais em 2021. O torneio mundial conta com 6 equipes e é organizado pela Federação Internacional de Futebol Americano, a IFAF, na sigla em inglês. Por enquanto, a seleção dos Estados Unidos foi a única campeã, vencendo todas as 3 edições já disputadas. A próxima edição do campeonato será realizado na Finlândia. Futebol americano feminino no Brasil. Em fevereiro de 2018, a Confederação Brasileira de Futebol Americano, a CBFA, abriu inscrições para o primeiro Campeonato Brasileiro de Futebol Americano Feminino. A proposta era fazer uma competição de baixo custo com jogos casados com os das ligas masculinas. Assim, em 2018 foi disputada a primeira Copa do Brasil de Futebol Americano Feminino com chancela da CBFA. Por questões de patrocínio, o torneio recebeu o nome Copa Esporte América do Brasil Feminino. Com 7 times na disputa, a equipe campeã foi a Sinop Coyotes de Mato Grosso. Contudo, outras 4 edições do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano Feminino, organizadas pelas próprias equipes, já haviam sido disputadas nos anos anteriores. Em 2017, as campeãs foram as jogadoras do Fluminense Cariocas, enquanto o Sinop Coyotes ficou com o título de 2016. Maiores campeãs brasileiras de futebol americano feminino: Fluminense
Cariocas, né? O antigo Cariocas FA teve 3 títulos em 2014, 2015 e 2017, que é a foto da esquerda, e a foto da direita, que é o Sinop Coyotes, que teve 2 títulos, né? A conquista de 2 títulos, de 2016 e 2018. Como funciona o futebol americano feminino? Você deve estar se perguntando quais as diferenças do futebol americano feminino e masculino, se há regras específicas para as mulheres. A melhor resposta para essa dúvida é que as regras dependem das competições. As regras do futebol americano feminino na Copa do Mundo elas se assemelham àquelas que vemos em jogos da NFL, com direito a tackles e contato físico. Essa modalidade é chamada de tackle football. Já nas competições da modalidade flag, as jogadoras devem tirar uma faixa do adversário para parar a jogada. Por sua vez, as regras da Legends Football League, antiga Lingerie Football League, são diferentes, a começar pelo tamanho do campo. Na Legends Football League, o campo tem 50 jardas de comprimento por 30 jardas de largura. Além disso, o jogo é disputado em 2 tempos de 17 minutos e as equipes são formadas por 7 jogadoras. Sistema de pontuação. Também é diferente do masculino. Não há field goals e quando uma equipe marca um touchdown, ela pode ou recuar uma jogada, uma jarda e tentar converter em 1 ponto, ou recuar 3 jardas e tentar converter em 2 pontos. Independentemente das regras utilizadas no futebol americano feminino, o esporte tende a crescer a cada ano e em diferentes países. Ou você duvida do poder das mulheres? A nossa aula chegou ao fim, eu agradeço, muito obrigada. Assistam o vídeo que tem como título Como Funciona o Futebol Americano, o guia completo. Eu deixei o link aqui, vou deixar o link lá na plataforma Plural. Fiquem com Deus, uma ótima semana e até a próxima aula.